sejam bem-vindos ao podcast Rica Conexão, onde teremos ricas conexões sobre liderança e experiência do cliente, com convidados aí que são exemplos, são referência para nós na vida pessoal, profissional e nos negócios também. Eu sou Ellen, doutora em liderança. E eu sou Amanda, especialista em experiência do cliente. E aqui a gente vai tratar sobre o poder da liderança na era da experiência do cliente. E nós chegamos ao nosso episódio de número 5. E vamos falar com a Vanessa Rouvier, que é mentora, empresária, founder e CEO da Les Carpan e também founder e mentora e CEO da Les Etoiles Community. É isso, né? Queres corrigir, Vanessa? Perfeito. Dá um oi pro pessoal. Oi, gente. Prazer estar aqui. Muito obrigada pelo convite. Excelente. Lembrando aqui já no início, siga a gente lá no Instagram, Rica Conexão, e também no Spotify. Esse conteúdo na íntegra está disponibilizado nesses 2 canais. Muito bem, Vanessa. Conte para nós. Vou começar com uma pergunta bacana. Você vai gostar. O que você vê como essencial na liderança? Você que protagoniza tantos movimentos aqui, né? Pelo menos em Florianópolis é o que nós acompanhamos, mas imagino que já tem uma história aí também nessa linha. Bom, adorei a primeira pergunta. Liderança, para mim, é empatia. Eu acho que é a primeira palavra que vem à minha mente quando eu penso em liderar. O movimento de liderança, na minha opinião, ele é muito mais voltado para você inspirar. Você tem que ser um líder, uma liderança inspiradora. Acho que isso é que move as pessoas a estarem perto da gente, né? Quando elas entendem que a gente tem mais a entregar do que a cobrar, né? Eu acho que essa metodologia já está bem ultrapassada. E é o que eu busco fazer. Na verdade, eu entendi que eu poderia ser uma liderança e comecei a exercer essa liderança de uma forma mais autônoma, né? Quando eu entendi que eu inspirava as mulheres, por exemplo. Quando eu comecei a fazer esse movimento de contar a minha história, minha trajetória e comecei a receber esse feedback, eu entendi, olha, eu acho que eu posso ser, de fato, uma liderança. E foi, apesar de já ser liderança há muito tempo, né? Eu estou com 46 e eu comecei esse movimento de liderar, de empreender aos 16. Então, já tinha bastante tempo, mas a chavinha ainda não tinha virado na minha mente. Uhum. Já pego o gancho de saber, eu fiquei curiosa para saber dessa sua história. Então, como é que começou a história de você né, chegar nessa conclusão de que inspirava outras mulheres pela sua história? Então, tudo na minha vida aconteceu muito artesanalmente, digamos. Eu vi essa palavra outro dia, uma pessoa se referindo a mim, a forma como eu encontrei o meu posicionamento, a minha liderança, o meu protagonismo, que é a palavra que eu trago muito. Eu fiz isso muito no feeling, né? No sentimento, até porque eu venho de uma família onde o meu pai precisou fazer isso porque ele não tinha outra opção. Ele era muito pobre, era a realidade dele, e ele sabia que ele precisava construir, como eu gosto de trazer até para minha trajetória, ele sabia que ele precisava abrir as portas, ninguém ia chegar com nada pronto para ele. Então, eu segui muito nesse mesmo movimento. E movimento, de novo, uma outra palavra que também rege muito a minha trajetória, a minha vida, não é à toa que eu faço sapatos, né? O caminhar é movimentar-se, enfim. Então, eu vim nessa trajetória de uma maneira muito fluida. Quando eu mudei para Floripa, que foi onde eu decidi empreender, né, um dos meus sonhos, que era fazer calçados, e por eu entrar muito nesse universo feminino, a partir da Les Carpan, eu comecei a ser convidada a palestrar, a dar mentorias, a consultorias, enfim, a estar muito em evidência a partir da minha história com a Les Carpan, porque, de fato, ela é uma história diferente, principalmente por ser a construção de uma marca de consumo num mercado muito difícil. E, com isso, eu comecei a entender, pelo feedback das mulheres, que, de fato, elas tinham uma admiração pela minha construção e pela forma como eu passo. Então, eu fui assumindo aos poucos, deixando os sabotadores um pouco para trás, não que eles não existam ainda, né? Sempre. Mas fui me colocando mais à disposição dessa liderança inspiradora e dessa mentora mesmo.
E até pegando para saber como é que a Les Carpan já foi um projeto que começou pronto, ou a ideia de fazer os próprios sapatos, tipo, já era desde o princípio, ou como eu comprava sapato e para revender, e aí depois pensou em criar. O mercado foi já de luxo desde sempre, ou começou um pouco. Qual é o teu público? Conta um pouquinho mais dessa. É uma história longa, mas eu vou resumir porque a Lei Scarpan, ela é, né, o ápice assim de muitas coisas, obviamente, né, como tudo na nossa vida, que eu construí ao longo desses muitos anos empreendendo. A Lei Scarpan foi meu 12º negócio. Eu já tinha empreendido em vários outros negócios, várias outras áreas. Mas, com certeza, se eu não tivesse feito tudo isso, eu não teria o conhecimento para fazer a Les Carpan, o posicionamento necessário para arriscar e já ter a coragem de empreender num mercado tão exigente como o mercado premium, mercado de luxo. E, principalmente, eu entendo que era algo que eu sonhava muito em fazer. Né? Sabe aqueles caderninhos de criança, né, da minha geração, que hoje em dia deve ser tudo digital. Dos meus filhos eu ainda escrevi, mas o meu era, né, escrito lá com a letra da minha mãe. E quando eu comecei a trazer a história da Les Carpan, minha mãe falou: calma que eu tenho uma coisa para te mostrar. E ela foi lá no meu livrinho e eu já, com acho que 5, 6 anos, eu já falava que eu queria fazer sapatos. E existem histórias que dizem, né, que as crianças, elas se admiram muito pelos pés, inclusive talvez daí que vem os fetiches por pés, porque quando nós somos pequenos, ou a gente está engatinhando ou sentadinho em uma altura, né, mais baixa, então os nossos olhos, eles veem os pés. Então eu costumo dizer que eu devo ter sido abençoada quando eu era pequena, porque eu devo ter visto muitos calçados lindos, porque eu já desde muito cedo era apaixonada por sapatos. Então, tudo isso foi uma construção. Então, já era um sonho de muitos anos, né, pelo que a minha mãe me contou, porém, uma trajetória de muitas nuances, muitos mercados diferentes para construir, né, essa empresária que poderia arriscar no mercado calçadista, que no Brasil a gente tem grandes grupos que detêm praticamente 80% do mercado, onde eu entendi desde muito cedo que, ok, eu posso querer fazer sapato, mas eu vou entrar nesse mercado, então eu preciso criar um oceano azul para minha marca, de alguma maneira. E eu preciso entender que eu tenho que ter um grande diferencial, porque uma marca de consumo, principalmente nos dias de hoje, ela é muito mais regida por desejo, por conexão, né, por comunidade, enfim. Então, de fato, desde o início, nós já tínhamos né, esse background de criar uma marca com todas essas características. Claro que muita coisa aconteceu on the go, mas que seria uma marca de um monoproduto, que a gente precisaria de um oceano azul, que seríamos uma marca com muitos diferenciais e trabalharíamos no mercado premium, isso desde sempre. Desde sempre. Já começou a entendendo do cliente, ou buscando, né? A persona já estava bem certo, e isso tem tudo a ver com o que eu falo sobre a experiência do cliente, né? Sim. Porque às vezes a gente os negócios começam ao contrário e vão tentando descobrir aí no caminho o que querem ou como oferecer uma boa experiência, mas isso já era o teu carro-chefe aí, inclusive falando de diferenciação, né? Um ponto extremamente importante para melhorar a experiência do cliente, para fidelizar o cliente em busca do que ele quer, né? Por que ele compra de mim, do meu sapato, e não compra do concorrente, né? Eu gosto muito de uma frase que eu falo, né, no meu Instagram até, e falo bastante nas minhas coisas, que é: quem vende experiências elimina a concorrência. Então, eu acho que combina bastante aí com a história que você trouxe. Sim. Falando de visão agora, que é uma característica que caracteriza, de certa forma, quem é líder, seja esse líder formal ou informal. Ele enxerga algo que os demais não enxergam. E mais do que isso, ele consegue transmitir essa visão para os demais e despertar a conexão, despertar o desejo e gerar esse movimento de seguirem juntos em uma direção, né? Cada um buscando sua realização, mas sim numa direção definida, única. O que você falaria sobre a sua visão aí nesses 12 anos? Ela tudo bem, né? Já tinha uma semente, ela já estava plantadinha ali, digamos assim, germinando. Mas para além disso, né? Como que você foi
ou refinando, ou clareando essa visão? Como foi esse movimento seu, esse processo? Eu penso que a gente tem que estar sempre nesse movimento, né? Ainda mais o mundo não para, a gente está numa geração, numa época onde tudo é muito rápido. Então, eu penso que a gente tem que estar sempre muito atento aos movimentos do mercado e ir refinando. Mas, por exemplo, voltando à história da Lei Scarpin, né, falar de visão. Eu penso que você falou visão, a primeira coisa que veio na minha cabeça foi, eu aquariana, tenho uma visão lá na frente, né? Sempre pensando lá na frente, no futuro, trazer inovação. Inclusive, já quebrei a cara em alguns negócios justamente por ter muita visão. Eu tive a primeira loja 100% orgânica do Brasil em 2005. Então, tem horas que ser visionário custa caro. Sim. Mas, enfim, também sou muito grata por essa oportunidade, por essa visão que eu tive. Hoje é um mercado consolidado e em crescimento, né? Quando a gente fala de health, então tem muito, né? Muito grande. Mas eu fiz isso no momento onde a minha audiência, né? A minha clientela, o mercado não estava pronto ainda. Mas voltando à Lei Scarpin, a minha vontade de fazer calçados... hoje eu tenho a visão de que ela vinha, sim, do meu amor e do meu apreço pelo produto e que a gente, né, entrega um produto de grande excelência, porque é o meu desejo, né? De fato, eu sempre quis entregar algo que fosse fazer a diferença na vida da mulher, mas eu entendo hoje que, claro, ele não é só um calçado, né? O que a Lei Scarpin de verdade entrega para as mulheres é uma experiência onde, através dessa experiência, a gente traz esse protagonismo para a mulher. Por que o Scarpin? Né? Bom, além de ser meu sapato favorito, isso eu entendi por pesquisa, aquela pesquisa super moderna, manda um recado para as melhores amigas e fala: se você pudesse me definir como um sapato, qual eu seria? Pronto. Unanimidade, Scarpin. Fui atrás de fotos antigas e lá estava ele nos meus pés desde muito cedo. Enfim, então, claro que também não adianta a gente vender gelo, né, onde já tem bastante, mas era algo que eu me identificava, que é importante, na minha opinião, quando você está criando um negócio. Fica mais fácil de você vender aquilo que você acredita e que você gosta, mas também tinha mercado. Fiz pesquisa e, sim, o Scarpin é o sapato favorito de mais de 80%, 85% das mulheres. E aí foi onde eu encontrei a visão e é o que eu penso também que a gente tem que ter esse olhar atento para o mercado. Às vezes, um problema no mercado pode ser oportunidade, né? Uns choram, outros vendem lenço. Então, eu entendi que era o Scarpin, mas se eu olhasse à minha volta, eu não via 80%, 85% das mulheres nos meus ambientes de Scarpin nos pés. Deveria ter um motivo. E o motivo era a falta de conforto. E aí eu não aceitei que a gente pode imprimir órgão em impressora 3D e a gente não pode fazer um Scarpin confortável, né? Então, aí foi a minha visão de, claro, trazer um produto que resolve um problema, alinhado com qualidade, conforto, atributos que são essenciais, mas que nem sempre estão presentes nos produtos, né? Mas mais do que isso, construir uma história para esse produto e uma entrega, uma experiência muito além do que é somente o produto. E com isso a gente conseguiu realmente atingir mulheres que representam todo esse protagonismo e querem assumir esse protagonismo, né? Então essa foi a grande virada de chave da Lei Scarpin, que hoje se tornou, né, a partir dessas minhas mulheres, eu entendi também que nós poderíamos nos tornar uma comunidade, que obviamente são negócios separados, mas, né, eu só tive a oportunidade de liderar uma comunidade de mulheres líderes e de mulheres que querem dar um salto de posicionamento, por eu ter construído uma marca que atraiu essas mulheres. Então, tá tudo bem conectado. E a loja hoje, até para o público entender, ela é só online, é personalizado, eu posso pedir... Eu idealizei um Scarpin do jeito que eu quero. Você faz ele para mim? Como é que... Nós somos a primeira marca de luxo nativa digital do mundo. Então, lá atrás, antes de pandemia, antes da grande digitalização das marcas, em 2017, a Lei Scarpin já nasce 100% digital. Então, além da gente cuidar, né, você tinha até perguntado antes, não, a gente nunca comprou e revendeu, sempre foi produção própria, criação própria, então a gente cuida de todo o processo, né, todo o processo da marca. Enfim, até, né, a logística de entrega. Eu sempre falo, né, logística reversa, mas isso, graças a Deus, é um problema que a gente não tem. Enfim,
E temos um modelo de negócios bem diferente também, porque a gente não trabalha com estoque. A gente vende, produz e entrega. E nesse processo a gente permite uma personalização. Não 100% como você trouxe, não é que ela não possa acontecer. Por exemplo, a gente tem clientes que são noivas e elas idealizam um sapato delas e a gente cria e produz para aquele momento delas. Só que essa é uma outra entrega, né? Ela não está ali, digamos, no nosso varejo. Ela é um atendimento 100% personalizado e, obviamente, tem um outro valor. Mas hoje, no nosso e-commerce, enfim, no nosso atendimento direto, você pode, sim, personalizar o tamanho do salto, o tipo de salto, um salto fino, um salto bloco. Então, existe uma personalização no nosso produto que também, lá em 2017, ainda era uma grande tendência, né? Hoje já é mais comum a gente encontrar e se fala muito, né, da experiência do cliente a partir de uma personalização. E a gente já entrega isso desde 2017. Fiquei curiosa com uma coisa. Quem usa o Scarpin, a gente sabe, são mulheres, ponto, né? Assim, tudo bem, pode ter uma variação aí, mas é isso. E você pensa nas mulheres, você cria para as mulheres e tal. Mas são só as mulheres que compram Scarpin ou os homens também compram Scarpins para dar de presente? Como funciona isso? Ótima pergunta. O Scarpin é um dos poucos modelos de sapato feminino que os homens identificam. Sabem que é. Eles né? sabem exatamente o que é. E realmente, porque o Scarpin, ele traz, né, essa sensualidade feminina, tem o poder ali, né? Claro, o Scarpin com um salto um pouco mais alto, ele traz esse poder. Então, provavelmente, o homem se admira por isso. E claro que não somos contra quem não usa saltos. A gente sabe que eu mesma, de vez em quando, não uso. Salto é raro, mas de vez em quando eu não uso. Mas o salto, ele traz uma imponência, né? O nosso corpo, ele se mexe diferente a partir de um salto alto. É natural, o bumbum vai empinar, o peito vai, né, vai dar uma estufadinha. Você se sente mais poderosa, não só com salto, com outros artifícios também, mas o salto causa isso. Então, acredito que o homem faça essa relação com o sapato. E sim, nós temos clientes, né, os maridos, os namorados, os companheiros. Inclusive, eu tenho uma cliente que ela tem um combinado com o marido, que sempre no dia dos namorados ela tem que ganhar um Scarpin. E já era antes, inclusive, da Lei Scarpin esse combinado. Ela ama Scarpins. E aí, depois que ela conheceu a Lei Scarpin, obviamente, depois que você põe um Lei Scarpin no pé, não tira mais. Agora tá quase todos... me convencendo já. Eu falei, eu com 1,81 m, eu assino embaixo de que faz toda a diferença. Mesmo sendo alta, um sapato de salto faz diferença. Com certeza. Qual o problema? Tudo. Ficar com 1,87 m é mais isso. poder ainda, né? Exatamente. Problema nenhum. E na liderança, especialmente para a construção e consolidação de uma cultura e tal, a gente sempre coloca bastante valor nos rituais. Como é isso na Lei Scarpin ou na comunidade? Vocês têm esses rituais? Quais são eles? Como que você se inspirou para criá-los? Foi em você? Foi olhando os seus clientes, suas amigas, enfim, parceiras de negócio? Como foi? Eu adoro os rituais, né? Eu acho que o ser humano curte, né? A gente vive de rituais, né? Assim, o almoço em família, enfim, né, casamento. Então, nós temos grandes rituais e no dia a dia a gente talvez não perceba, mas a gente tem os nossos rituais. As mulheres mesmo têm vários, né? O skincare, né? Enfim, tudo que a gente... Se arrumar para fazer qualquer coisa. Botar um Scarpin. E sim, eu busco em primeiro lugar trazer os nossos valores sempre, né? Então, eu penso que a primeira lição que a gente traz para a nossa comunidade como um todo, seja na Lei Scarpin, né, a nossa equipe, ou na Lei Toá, a gente sempre fala de valores. Eu penso que a gente precisa fazer escolhas a partir dos nossos valores. As pessoas, elas vão se dedicar, elas vão ficar nos lugares onde os valores estão alinhados. E, naturalmente, isso aconteceu com a Lei Scarpin, porque os valores da marca são muito fortes, né? A gente trabalha muito a autenticidade, o design, o investimento em algo bom. A gente traz
um pouco, né? Eu digo um pouco porque a gente não fala tanto, mas ele está muito presente na nossa cadeia de produção, a sustentabilidade, né? Até no Faz nosso, toda a diferença no hoje, nosso né? próprio modelo de negócios, a gente diminui demais o desperdício, a gente não tem desperdícios praticamente, porque eu não trabalho com estoque, então eu aproveito a nossa matéria-prima e estamos evoluindo nesse lugar ainda mais, a gente quer chegar realmente num lugar de ser muito sustentável e já deixo aqui, né, porque algumas pessoas já vão falar, tá, mas é couro de verdade. Sim, pesquisem, o couro é o mais sustentável, não existe outro material, couro ecológico, não, isso tudo é sintético, pesquisem como isso é feito e vocês vão entender que o couro é o mais sustentável para fazermos calçados. Claro, hoje a gente tem couro de cogumelos, a gente tem outros produtos entrando no mercado, nós estamos atentos, inclusive, a isso. Ainda não é tão possível, porque são iniciativas maravilhosas, mas ainda muito dispendiosas e o mercado não está preparado. Porém, chegaremos lá. Mas o que temos hoje disponível, o couro animal, ele ainda até porque ninguém está matando bicho para produzir calçado, né? Nós estamos usando o que já tem ali, né, para trazer para um outro produto. Então, a gente traz muitos os valores e foi justamente isso que fez com que a nossa comunidade da L'Escarpin atraíssem essas mulheres. Então, assim, eu tenho uma lista enorme de mulheres incríveis, lideranças, CEOs, grandes referências como clientes. Vestimos mulheres que também são referências nas suas áreas, né? Então, nós vestimos muitas celebridades, como a Marília Mendonça, que para mim é uma grande referência ao trabalho que ela trouxe para as mulheres, independente de gostar da música dela ou não, não importa. A própria Anitta, que também, né, é controversa, mas é uma liderança. Estávamos falando dela antes de quando estava Né, tomando um café. também tem o seu papel. Ivete, enfim. As Angels da Victoria's Secret, nós já vestimos as modelos todas. E só para trazer como referência do que quando você constrói um produto que tem um propósito muito forte, tem valores, né, muito definidos, você atende a um nicho muito específico e você tem, no nosso caso, né, a gente tem uma marca muito autêntica e reconhecida, né? Todos os nossos sapatos, eles são bipartidos, ou são bicolores, ou trabalhamos com 2 materiais, justamente traz esse impacto, né? A mulher quer pertencer àquele ambiente. Então, a gente construiu dessa maneira na L'Escarpin. E na Les Etoiles, os rituais ainda são mais profundos, porque ali nós somos realmente, né, um movimento, um grupo, uma comunidade de mulheres. Então, nós temos vários rituais ao longo do tempo que elas passam comigo dentro da comunidade. Essa matéria-prima, ela é toda nacional? Brasileiro. Nós tenho orgulho de dizer que temos um produto 100% brasileiro. Como somos uma marca com um nome francês, né, e o meu sobrenome, enfim, então eu sempre trago esse lugar francês. Está escrito em francês na sola, mas está escrito feito no Brasil. Ah, legal. Autêntico. Exato. Bom. Como que vocês fazem, na verdade, especialmente agora, sobre você como pessoa e todos esses papéis que você exerce, né? Normalmente, via de regra, né, um líder, ele consolida, né, o seu movimento, ou a sua posição e tudo, mediante mergulho em si mesmo, digamos assim, né? Um autoconhecimento e tal, que, enfim, até hoje a gente fala bastante e tal. Que ferramentas ou qual é o teu... vou dar um exemplo. Eu já sei, baseado, né, enfim, de me observar e tal, que se eu fico, sei lá, uma semana sem ler nada, qualquer coisa, né, não interessa o tema também, pode ser uma história, pode ser um livro técnico, eu perco a minha bússola interna, porque para mim é uma forma de navegar pelo meu autoconhecimento. Só para dar um exemplo. Que ferramentas ou que formas que você tem para fazer esse mergulho em si mesmo, digamos assim, de forma guiada, estável, tranquila, mas necessária, né? Sim, muito. Muitas ferramentas. A gente tem que se trabalhar muito, né? Um dos pilares, inclusive, da minha mentoria é o autoconhecimento. Eu não acho possível a gente evoluir, né? A gente crescer, enfim, ter sucesso. A gente vai parar em algum momento se nós não tivermos autoconhecimento. Acho que o autoconhecimento, ele é um pilar essencial, né, para todo mundo que quer, de fato, ocupar um lugar de protagonismo, né? E que quer exercer algo maior, digamos, né, na sua existência. Então, eu descobri o autoconhecimento cedo,
justamente por eu não ter tido, talvez, uma educação religiosa na minha família. Né, assim, eu tive uma orientação espiritual, mas não definida. Não, nós somos católicos ou nós somos... Então, eu busquei muito por isso. Então, eu fui, né, Para entender, né? Exato, né? Para entender o que era a religião, ou o que é, né, a espiritualidade como um todo. Então, eu busquei muito. Então, eu sempre estive em contato com muitos movimentos, né? Também de autoconhecimento, espirituais, enfim, um pouquinho de tudo. E hoje eu sigo alguns rituais importantes e... Bom, eu tenho a minha terapeuta que me acompanha, a Dani, ela cuida de mim, né? Desprogramação, como que a gente pode, de fato, estar aí pronta para receber cada vez mais, porque eu entendo que o meu movimento de dar, né? E que é justamente o que eu entendo que eu preciso fazer com essas mulheres, eu quero dar muito para elas, porque eu quero transformá-las, porque eu quero elas no palco, eu quero elas como referência, eu quero que elas brilhem, eu quero que as histórias delas sejam contadas. E nós juntas temos esse propósito muito grande, porque eu entendo que a gente só sonha com aquilo que a gente acredita. A minha filha uma vez me perguntou: mãe, existe governadora? Falei: filha, claro que existe. Ah, mas é que eu só escuto vocês falando o governador, o prefeito, né? Então, existia uma dúvida nela, porque não temos tantos exemplos, né? Então, a gente nunca vai sonhar com aquilo que a gente não conhece, com aquilo que a gente não, né, não tem referência. Então, eu tenho, de fato, como uma missão de vida, ter mais histórias. A gente estava brincando aqui fora do ar, porque a gente não desiste, né? E muitas mulheres, por pesquisa, desistem por não ter o apoio, não ter o apoio correto, porque às vezes até tem um apoio, mas não é aquele apoio que vai fazer com que ela acredite nela e que ela dê esse salto de posicionamento. Então, a minha missão é essa, é realmente ter mais histórias disponíveis, que a gente tenha mais referências, mulheres sentando sim nas mesas de decisão, tomando as decisões, para que a gente possa fazer essa roda girar e que a gente tenha mais mulheres, né? Então, para isso, eu tenho certeza que eu preciso me fortalecer, né? Então, faço as minhas terapias, cuido, né, do físico, porque é o nosso, né, é a máquina que está, exato, que está me levando. E eu penso que quem mentora tem que ser, né, tem que ter um mentor também. Então, eu também invisto muito, invisto mesmo alto para ter bons mentores. Então, hoje mesmo eu tive hoje de manhã era o dia de ter a minha mentoria, né, com a minha mentora, e acho importantíssimo a gente manter isso. Claro, a leitura é essencial, a minha yoga, mas a gente tem, né, os nossos rituais. E, claro, também penso que sem cobranças, né? Porque às vezes o que funciona para você não funciona para mim, né? Não funciona para Amanda. Não é uma caixinha, né? Eu tenho que fazer isso Ai, meu e Deus, pronto, eu também vai não funcionar fiz para esse todo mês, mundo. então agora, né, deu tudo... Não, também não é isso. Acho que a leveza nos ajuda muito também. Eu estive num evento semana passada, final de semana agora, que era um encontro de CEOs. E teve uma palestrante que é na Lisboa, não a conhecia, não a acompanho, e ela falava sobre essa questão do autoconhecimento e falou sobre que a gente acaba contando para nós mesmos de tipo, deixa a sua criança, tipo, esquece a criança. E ela fala: não, você tem que resgatar a sua criança. Resgate a sua criança, que você vai começar a se entender mais e a ser você mesmo, sabe? A ser mais autêntica, né? A gente acaba esquecendo essa parte da vida porque tem muitas coisas que aconteceram, né? Que aí tu fala: não vou mexer nisso. Não, resgate essa criança, que é ela que vai fazer com que você progrida e tenha aí sucesso, seja ele qual for o que você quer, né? Com o seu objetivo. Sim. Mudando um pouquinho, agora voltando para a experiência, vamos dizer assim. O mercado da moda, enfim, é bastante competitivo. Mesmo se a gente considerar produtos ou itens de luxo, também tem algumas marcas já historicamente bastante consolidadas, enfim. Como que vocês se posicionam, digamos, nesse mercado? Como que vocês se diferenciam nesse mercado? Que basicamente é bastante... Você fala da autenticidade, né? Mas é bastante... As marcas de luxo são bastante... Como a gente chama? Elas têm uma identidade muito forte, né? E a gente vê isso, eu vejo, na verdade, na Lei Scarpa, né? Mas como que foi essa construção mesmo? E como que vocês observam e acompanham tendências? Se observam e acompanham ou não, pode ser que não. Semana da Moda de Nova York, nem sei se Nova York tem, na verdade. Semana da Moda de algum lugar, vamos falar assim. E como que é esse processo dentro do teu negócio?
Então, a gente buscou, como eu disse, um modelo de negócios diferente, né? Então, a gente não vive exatamente o calendário da moda, né? Eu não lanço tantas coleções por ano, eu não sigo. Agora, claro que nós estamos falando com consumidoras que são atentas, né, às tendências e querem estar na moda, digamos assim. Então, não adianta, né? O mundo inteiro está indo para um lugar e você está indo para o oposto. Às vezes adianta, mas na moda talvez não faça tanto sentido. Então, a gente não segue esse ritual 100%, mas a gente está atento ao que está acontecendo. E a gente busca sempre, nas nossas criações, trazer uma tendência de uma forma autêntica, mas também de uma forma clássica. Porque o nosso escarpão, ele é algo que vai durar para sempre, se você cuidar bem. Né? Os meus não vão durar, não duram para sempre, porque eu uso muito. E em algum momento, né, aquilo vai acabar dando uma topadinha na hora que você está dirigindo, enfim. Mas né, ele tem todos os atributos para ser um produto muito duradouro. E a nossa ideia, até trazendo um pouco da sustentabilidade também, é que você tenha um produto no seu closet que você vai usar, né, esse verão, no próximo inverno, no outro verão, independente do que esteja na moda naquele momento. Então, a gente busca, dessa maneira, estar sempre atento. Então, temos, sim, informações de tendências, a gente traz algumas pinceladas nas cores, enfim, alguns outros né, detalhes no calçado que trazem isso. Porém, sempre de uma maneira muito clássica, muito atemporal e com na nossa pitada de autenticidade, porque é o que a nossa mulher exige, né? O que a nossa cliente quer. Ela não é uma mulher que quer entrar no ambiente e passar despercebida, ao contrário. Né? Então, através da Lei Scarpin, por a gente ter uma identidade muito forte, ela consegue fazer isso simplesmente por estar vestindo. Como, claro, grandes outras marcas também conseguem fazer isso. Vou trazer um exemplo que eu gosto muito de contar. Tem algumas clientes. Eu faço questão de fazer o primeiro atendimento de todas as clientes até hoje. Elas podem até não ter comprado diretamente comigo, mas quando elas entram no nosso ecossistema, de alguma maneira, em algum momento eu vou lá e me apresento a elas e falo do meu celular pessoal ainda. Não mudei isso. Elas têm ali o meu contato, se em algum momento precisarem, mas eu faço questão de fazer o primeiro atendimento ou pós-atendimento, né, na primeira compra de todas as mulheres que compram Lei Scarpin. Então, eu acabo tendo essa conexão com elas, mas também não conheço todas, né? Pessoalmente, principalmente não, porque a gente tem clientes no mundo inteiro. E aí, eu recebi uma foto de 2 clientes para o WhatsApp, eu acho que foi ano passado ou retrasado, num evento em São Paulo, juntas. Só que elas não se conheciam também. Só que chegaram no evento e observaram que estavam de Lei Scarpin, e isso foi um motivo para elas, né, se conectarem, conversarem. Então, a Lei Scarpin também faz networking automático para as nossas mulheres, e que também é um dos pilares da nossa comunidade, é networking. Então, eu acho isso incrível, né? Porque elas, muito provavelmente, quando viram o mesmo sapato, elas não pensaram só, ela também está de Lei Scarpin. Elas devem ter feito uma conexão muito mais profunda no sentido, ela deve ser uma empresária, ou ela deve ser uma liderança, ela deve ter valores, né? Claro, não foi tão racional, mas elas conseguiram, né, pensar em tudo isso e tiveram coragem de se conectarem. E eu achei mais incrível ainda que elas tiraram uma foto e me mandaram, né? Então foi... Privilégio seu, né? De ter uma marca tão forte assim que consegue conectar. Isso acho que é o que todo mundo busca, principalmente nessa área de experiência. É o que a gente busca, assim, né? A identificação de uma marca, eu vejo que é sensacional, assim. Eu fico encantada com Ser reconhecida, né? Em exato. meio segundo, sei lá. Quando Sim. bate o olho, né? Isso é muito bom. E que lições que você traz, assim, baseado na sua trajetória, tanto de vida pessoal quanto como empresária, o que você traria de lições, digamos assim? Aquelas coisas mesmo. Lição 1, número 1, número 2, número 3. O que fazer, o que não fazer. Pode ser sims e nãos, né? Sim. Bom, eu gosto muito de falar algumas coisas, né? Então, a primeira delas foi o que eu já falei aqui, de que a gente tem que estar sempre atento, porque aonde tem um problema, onde, né, tá todo mundo olhando aquilo como um grande desafio, pode ser uma grande oportunidade. Nunca desistir no primeiro não, né? Nem no segundo, nem no terceiro. Mas, né, assim, os erros, eu falo, erro é feedback, sempre. Né? Então, eu como tenho uma trajetória de muitos desafios e de muitos erros e de muitos acertos,
E, de novo, eu nunca olhei para os meus erros. Claro que a gente sofre em algum momento, né? Tem ali o luto, às vezes, quando um negócio não dá certo. Não é que, ai, passei super fácil por tudo. Não, ao contrário, não é isso. Mas nunca permaneci naquele lugar. Sempre busquei encontrar, né, um aprendizado, uma lição, um feedback naquilo que não deu certo, né? Naquele momento. Porque eu acho que sempre dá certo. Pode não ter atingido o objetivo pessoal que eu tinha para aquele projeto. Ou talvez você não sabia o que você sabe hoje para aquele projeto dar certo. Com certeza, vai né? aprendendo. A gente vai aprendendo ao longo do processo. Eu trago muito também que você tem que ser uma referência de qualidade, de excelência, né? Assim, por que a Lei Scarpan já nasceu do jeito que era? Porque, gente, é a mesma história, né? Sonhar alto dá o mesmo trabalho que sonhar pequeno. Eu vou empreender. Eu lembro quando eu contei para o meu marido, porque quando eu mudei para Floripa, eu mudei grávida da nossa primeira filha. E então eu vim depois, desde os 16 anos, num momento aonde, claro, eu estava num momento confortável da minha vida que eu poderia fazer essa mudança, escolher não trabalhar. Porém, para mim foi muito estranho, né? Imagina ficar. Não fiquei 100% sem trabalhar, fazia consultoria e tudo, mas era diferente. Eu não estava liderando uma empresa naquele momento. E aí, quando ela foi para a escola, que eu tive o privilégio de poder ficar com ela por 1 ano e 2 meses, até ela ir para a escola, amamentar, eu cheguei pro meu marido e falei, amor, eu já sei o que eu vou fazer. Ele, que legal, o que você vai fazer? Eu vou empreender. Aí ele falou, jura? Nem desconfiava que você ia fazer isso. E aí eu disse, não, mas tem uma grande diferença dessa vez. Eu vou empreender no meu sonho. Por que isso, né? Assim, qual seria a diferença de empreender no sonho ou em mais alguma coisa? Não que eu não tenha sonhado com todos os outros negócios que eu fiz, sim. Mas, de fato, como eu trouxe aqui antes, a Lei Scarpan, ela engloba muitos dos meus desejos, dos meus valores, né, do meu propósito de vida. Então, excelência, né? Já que você vai fazer alguma coisa, faz o melhor que você pode, né? Seja, de fato, essa referência. E eu gosto de falar muito também, assim, atenda o seu cliente. Porque se você está atento ao seu cliente, o seu negócio ele se resolve. Porque o teu cliente ele te dá todas as informações que você precisa, né? Tá ali. E então a gente também tem que estar muito atento. Muitas pessoas de marketing trazem isso, né? Às vezes a gente pergunta, né? A pesquisa. Antigamente. Eu ia justamente perguntar isso. Se você ainda faz pesquisa, se você faz sempre pesquisa de satisfação, ou enfim, para entender o mercado, para saber se ela ainda tem interesse em comprar o produto, porque tem aquela coisa, né? O quanto tempo ela compra o seu produto e quanto tempo ela continua sendo sua cliente, né? Eu comprei um hoje, daí daqui a 2 anos eu compro outro, ou daqui a 1 ano, ou daqui a 1 mês, depende, compro um por mês, vai, tem clientes de todos Tem, com certeza, tem sim. Então, sim, a gente faz muita pesquisa, até porque hoje em dia temos uma ferramenta, né, que é uma das nossas mídias sociais disponíveis, que ela é, né, pesquisa de graça, né? Tá ali, a cliente quer te falar, ela quer participar. Então, mas muitas marcas e enfim, né, muitas pessoas perguntam, mas não querem ouvir a resposta, né? Então, elas querem ouvir a resposta que elas querem. Esse é um problema necessariamente. Claro que eu não recomendo que você faça tudo que o teu cliente pede, porque você tem que entender se aquilo está dentro da tua estratégia ou não, né? Você não pode entrar na estratégia de ninguém. Você tem que trazer aquela informação para a tua estratégia e fazer aquilo, né, fazer sentido dentro do que é possível. Agora, não ouvir de maneira nenhuma, não tem porquê. Então, nós ouvimos sim, a gente faz bastante pesquisa e, inclusive, uma das entregas dentro do ciclo da Les Étoiles é participar de uma brand experience. Então, as mulheres que participam da comunidade, elas co-criam comigo, na verdade, uma coleção para Les Scarpan. Então, a gente está ali na fonte, entendendo exatamente o que essas mulheres, essas lideranças, essas empresárias querem usar, né? O que elas veem que, de fato, podem trazer para ela, né? Essa autenticidade, esse lugar de protagonismo que elas tanto almejam. Então, a gente tem uma proximidade, uma relação muito grande com a nossa mulher, com a nossa cliente. E nunca veio numa ideia aí de trazer uma marca de roupa, algo... Ainda não, ainda... Faria todo sentido. Algumas ideias, né? Eu tenho muita demanda para sapatos masculinos. Olha só. Tenho homens que me pedem, eu quero um sapato dividido ao meio, eu quero um sapato com essa autenticidade, eu quero um sapato, né, com esse poder. Falasse, eu jamais imaginaria. Com esse poder, eu também acho bem interessante. As mulheres me pedem muito, aí eu acho que, né, faz até mais sentido, porque seria
Não é a mesma fábrica, mas é mais próximo porque é um acessório. Bolsa, cinto, né? Isso me pedem muito. Agora, eu posso dizer que sim, as mulheres gostam muito da maneira como eu me visto, né? Então, também, às vezes, perguntam, ai, mas é outro bicho, né, gente? Fazer roupa é outro rolê. Mas nunca diga nunca. Ao contrário, eu gosto de desafios. Com relação a erros, você estava falando de erros, né? Aprender, enfim. Que erros que você vê, você reconhece que cometeu com relação a desenvolvimento de times, por exemplo, formação de equipes? Quais são, talvez, os maiores desafios que você enxerga, né? Nessa condução do dia a dia também e de manter aquela visão, né, viva, todo mundo alinhado, ter uma direção clara. E como que funciona a equipe, pegando o mesmo gancho, assim, como que funciona a equipe da Lescapan, quantos são, se trabalham SLT, se estão todos aqui em Florianópolis? Trabalho remoto. Um pouquinho de tudo, né? Isso. Nós, antes da pandemia, estávamos mais concentrados aqui em Florianópolis e aí, enfim, né, fechamos o escritório, tivemos, né, passamos por todos aqueles desafios que a grande maioria, né, passaram no mundo inteiro dos negócios e graças a Deus sobrevivemos, porque infelizmente temos, né, histórias mais difíceis e, como tudo, né, a gente pode encontrar algo de bom. Foi muito bom para mim, pessoalmente, e para o negócio como um todo, entender que poderíamos trazer vários processos para acontecer à distância. O primeiro deles é que a fábrica é em São Paulo. A fábrica da Lescapan é em São Paulo. Então, isso me exigia, antes, uma presença. Era difícil ficar menos de 45 dias sem ir a São Paulo. Levando em consideração que eu abri a Lescapan quando o meu caçula tinha 1 ano, 1 mês e 24 dias, 12 dias, 1 ano, 1 mês e 12 dias, era muito desafiador. Né? Eu amamentei ele por 1 ano e meio, então, assim, ainda teve um período ali que eu tinha que viajar, voltar tirando leite, dormir em Floripa, no dia seguinte ir de novo para São Paulo. Então, foi um período mais exigente. Tudo bem que foi a minha escolha, eu sempre falo isso, inclusive, para as minhas mentoradas. É o momento. Né? Sim, não me arrependo de ter feito naquele momento, mas, de fato, muitas coisas não aconteceram por ser aquele momento. Né? E eu, no meu caso, priorizar a maternidade, o que também é uma escolha de cada uma. Mas a gente mudou muitos processos e isso foi muito bom para a gente, né? Então, hoje nós não temos um escritório, a gente tem a fábrica, a gente tem uma equipe pequena na fábrica de 10 pessoas e mais 2 pessoas que atendem a distribuição em São Paulo, que a gente distribui por São Paulo, para manter a qualidade. De vez em quando eu puxo para mim, né, quando eu não estou lá, trago para cá só para fazer uma inspeção pessoal mesmo, gosto, né, de estar sempre olhando, assim, uma amostragem para ter certeza que a nossa qualidade, né, segue como tem que seguir, por eu não estar lá mais todo mês. E a gente tem uma equipe espalhada, inclusive, no mundo, porque a minha assistente de design, por exemplo, ela está na Romênia. Então, ela está lá fazendo o doutorado dela e, enfim, nos atende super bem à distância. Já trabalhou presencialmente comigo aqui em Floripa, depois ela seguiu e segue conosco. Então, a gente faz dessa maneira e eu busco trazer, né, para a equipe sempre uma independência, uma liberdade e trabalhar por resultados. É como eu entendo que funciona. Né? Então, a gente não cobra horário, enfim, a gente tenta, né, trazer ali uma autonomia, porque eu também acredito que a autorresponsabilidade é um dos pilares para você se transformar, evoluir, ser protagonista, porque independente, né, de você ser CLT, ou você estar prestando serviço, ou você ser a liderança da empresa, ou até a dona da empresa, você está nesse processo de ser a protagonista da tua vida, né? Eu gosto muito dessa palavra, porque eu vejo que protagonista. a maioria dos empresários, das empresárias, elas têm esse papel de puxar, né, a autorresponsabilidade, deveriam, pelo menos, porque isso a gente adora terceirizar, porque é culpa de outra pessoa, porque é do governo, porque, enfim. Não, a culpa é tua. Se o teu negócio não tá dando certo, reavalia, né? Sim, a tua liderança tem com certeza uma parcela de responsabilidade. Exato. No mínimo, uma grande parcela. Sim, então eu busco deixá-los ter essa autorresponsabilidade, né, sobre os processos e sobre
realmente né, a meta individual de cada um com a meta do grupo. Então, a nossa missão, a nossa visão está sempre muito bem alinhada. E sim, né, uma liderança próxima. Eu não delargo, né? Eu não tenho nenhum problema em delegar, ao contrário, eu acho que um dos maiores, você trouxe de aprendizados, né? Um dos maiores investimentos que o empresário pode fazer, a empresária pode fazer, é formar equipes. Precisamos de equipes. A gente não vai chegar longe sendo um eu-equipe, né? Não tem nenhum problema se a tua escolha é ter um negócio menor, né? Ser só você, tá tudo certo. Agora, para aquelas que querem crescer, isso tem que fazer parte da tua programação, da tua estratégia. Você não vai chegar longe se você não formar equipe. Então, temos que formar equipes. Aí você falou de uma das coisas dos erros, né? Eu ainda tenho algo aqui que eu preciso melhorar. Quando eu não contrato bem, e eu tenho buscado ferramentas para melhorar o processo de contratação, nós mulheres acabamos sendo mais emotivas, Demora né? pra dizer tchau. E demoro muito para dizer tchau. Ele não vai dar. A gente já tem... Brasileiro também, eu acho que mistura Isso um pouco custa as coisas caro. e tal. Isso Custa. custa muito caro. Né? Então, isso é algo que eu tenho investido em mim, em melhorar, né? Porque também a gente pode evitar a dificuldade do dar tchau se você contrata melhor. Né? Então, na contratação, e claro, a gente passa por situações, eu preciso para ontem, e aí você, então eu não vou fazer essa dinâmica que deixa, né? A gente se engana. É a dinâmica que era essencial para você saber que aquela pessoa não ia... serve pro carro. Né? Enfim, então, eu diria que contratar bem é essencial, formar equipes. Agora, aprender, né, assim, tem que conseguir virar essa chave rápido. Quanto mais rápido, porque não é ruim só pra gente, é ruim pra pessoa também. Porque ela pode ser uma excelente peça num outro quebra-cabeça. No meu quebra-cabeça não quer dizer que ela não seja competente. Não, ao contrário, né? Então, a gente precisa conseguir dar essa virada de chave com rapidez. Eu vou fazer essa pergunta aqui. Quem criou essa pergunta, eu tenho certeza que foi a Erin. Que é: qual é o fator crítico de sucesso no século XXI? O que você considera? Isso é puro de quem estuda, doutorando. Mas... Claro que eu entendi. Eu vou dizer que, para mim, a adaptabilidade. Muito bom. Esse tipo de resposta que a gente queria. Muito bom. Isso, vai se adaptando. E eu, como, né, já tô 30 anos aí nessa jornada empreendendo, eu posso dizer que isso fez parte da minha jornada, fez parte da minha história como empreendedora, né? Até hoje. A gente brincou na hora que eu cheguei, vou fazer um story e tudo. Não é leve. E eu não tenho vergonha nenhuma em dizer isso. Eu não sou da era do digital, né? Não é simples eu abrir uma câmera em qualquer lugar, num restaurante, como a gente vê a geração mais jovem fazer com a maior tranquilidade. Não é simples para mim. Né? Eu venho me adaptando a essa geração por uma necessidade e acho excelente. Eu brinquei e falei, eu estou me adaptando há 7 anos, porque há 7 anos eu tenho o meu perfil aberto e o da marca. No dia que eu lancei a Lei Scarpan, eu abri o meu perfil, que era um perfil fechado, e me convenceram, né, a nossa equipe de branding me convenceram. Não, como assim você vai ser dona de uma marca e as pessoas não têm acesso, né, à liderança, à criadora dessa marca? Você tem que abrir o seu perfil. Então, há 7 anos eu venho me adaptando a essa realidade e acredito... Já faz praticamente com perfeição, que eu vi dois obrigado. aqui e eu achei sensacional. Falei assim, olha, tem que grudar nessas pessoas para fazer igual. E a gente segue nessa adaptabilidade, né? Agora a gente tem AI aí, que agora, né, já virou minha melhor amiga, porque a minha tem nome. Mas, e é isso, né? Então, sabe lá o que mais vai vir aí nos próximos 10? Bom, eu quero viver uns 150, então eu acho que vou ter que me adaptar muito ainda, né? Então, a gente já está praticamente no fim, mas eu queria fazer quais são os planos para o futuro? Os seus, pode falar um pouquinho do profissional, do pessoal, e que conselho você daria para as pessoas que querem empreender? Acho que até nessa sua comunidade deve ter muitas mulheres ou que empreendem ou que querem empreender, tem esse desejo e não sabe por onde começar, ou também tem dúvida que caminho que eu vou. Sim. Bom, então eu vou começar por essa pergunta. Eu acredito muito no empreendedorismo como um agente de transformação.
Desde muito jovem eu participo, né? Eu fui vice-presidente da Associação Comercial do Rio de Janeiro, a primeira mulher, a mais jovem. Sempre estive muito envolvido em voluntariado, porque todo esse trabalho de associação, de associativismo é voluntário. Na verdade, você acaba gastando, inclusive, para participar. Mas eu sempre acreditei que eu tinha que fomentar o empreendedorismo. Lá atrás, era o empreendedorismo jovem. No momento que eu deixei, né, de ser tão jovem, eu migrei para o empreendedorismo feminino e, claro, como eu contei, pelas minhas trajetórias, né, pelos meus negócios, faz muito sentido eu estar próximo das mulheres hoje. Então, para mim, empreender sempre foi a minha escolha, sempre foi a minha escolha. Empreender, ser dona do meu tempo, né, ter a liberdade, como eu tenho hoje, de poder levar meus filhos na escola, né, família. Para mim, é um inegociável, né? Primeiro é a minha família e, claro, a gente se vira nos 30 e faz, né, o resto, digamos. Não menos importante, mas a minha família, os meus filhos. Inclusive, eu moro em Florianópolis para que eu tenha mais tempo disponível, menos distâncias, para ser a mãe que eu idealizei ser. Então, eu penso que empreender é isso, é você fazer uma escolha muito consciente, sabendo os prós e os contras, né? Porque, por exemplo, ontem à noite a gente botou as crianças para dormir, o marido olhou para mim, eu olhei para ele, vamos trabalhar, né? E quando a gente viu, já era quase meia-noite, estávamos os dois, ele também é empreendedor, estávamos, né, empreendendo, trabalhando, cuidando do nosso time, da responsabilidade que é ter várias famílias, né, que estão envolvidas com os nossos sonhos. Com isso, assim, a gente poder ajudar outras pessoas, Claro. levar, né, o seu conhecimento e, enfim, E prosperidade para essas famílias, né? Porque quem dá emprego é o empresário, né? São as empresas empregam, as empresas são os lugares onde as pessoas podem, de fato, encontrar a prosperidade. Principalmente nas empresas que têm esses valores e passam isso para as pessoas. Então, eu diria que quem quer empreender tem que primeiro ter tudo isso muito claro na sua mente, avaliar se é o teu momento, principalmente as mulheres, porque nós acumulamos muitas funções, né? E porque você não está priorizando empreender agora, não quer dizer que amanhã você não possa, aos 40, aos 50, aos 80, né? Temos grandes histórias que mostram que a gente pode fazer isso a qualquer momento, fazer essa escolha. E aí, claro, já até puxando a sardinha, né, um pouco para a Les Etoiles, estar nos ambientes certos é muito importante, né? Uma das maiores reclamações que as mulheres têm hoje é que não tem tempo. Eu escuto muito isso das minhas mentoradas, né? E eu digo para elas, não, vocês têm tempo. O problema é que vocês estão investindo tempo no lugar errado. E quando a gente tem alguém que já passou por isso, né, que sabe as portas que precisam ser abertas, os lugares que você precisa estar, a maneira como você precisa se posicionar, construir isso. Então, você está perto dessa pessoa para que ela acelere o teu processo, você vai chegar muito mais rápido, muito mais longe, né? Então, assim, eu tive grandes mentores ao longo da minha trajetória, pessoas que, de fato, me aceleraram esse meu crescimento. Então, hoje eu estou me colocando nesse lugar para fazer esse trabalho para as mulheres. E por que posicionamento? Porque é muito importante a gente estudar, a gente ter a técnica, muito. Super importante, mas não vai ser isso que vai te levar ao extraordinário, a uma marca que é reconhecida, trazer a diferenciação, a excelência, a experiência. Você precisa ter mais do que isso. Então, o seu conhecimento técnico, ele vai te levar até um patamar, mas para você ir para um outro patamar, você precisa de mais. E é o teu posicionamento que vai te levar a esse lugar. Então, eu trabalho dentro da comunidade, né, da minha mentoria, no processo que a gente faz com elas ali de 12 meses, nós trabalhamos o posicionamento delas, o posicionamento estratégico, de você saber aonde você vai colocar o seu tempo. Então, falando de futuro, Les Carpin exportando, a gente está no movimento realmente de nos tornarmos uma marca mundial, que é o meu desejo desde sempre, né? Já nascemos com essa vontade. É um grande desafio. Nós estamos no momento, inclusive, de trazer investimento para a marca, para a gente alcançar, né, esse nosso salto, aí, esse nosso momento. E a Les Etoiles, que é, né, nesse momento aí, o meu grande xodó, um lugar onde eu estou muito realizada, e fazer essa comunidade crescer, pulsar, trazer mais mulheres para esse lugar de protagonismo, né, de excelência, e que elas possam ser as referências, como eu disse, para que o nosso propósito seja alcançado.
E, como eu disse, nós temos uma oportunidade chegando em novembro. Isso, já faz Quem o quiser- aí, já vende o- Quem quiser estar conosco, né? Como somos uma comunidade fechada, os nossos eventos, as nossas experiências acontecem para as nossas mulheres. E 2 vezes ao ano nós abrimos uma oportunidade para que mulheres de fora da comunidade venham conhecer o nosso trabalho, estar conosco, estar comigo, né? Nos ouvir. Então tem muito conteúdo, muita experiência, dinâmicas. E a gente sempre traz uma special guest, eu ainda não posso revelar, mas em breve acompanhe a gente. Nós vamos trazer uma grande CEO para estar conosco lá também no dia 19 de novembro. E para saber mais sobre a comunidade é no seu perfil. Pode ser no meu perfil, pode ser no próprio perfil da Les Etoile também. E o evento ele já está à venda no Simpla. Mas indo lá no Instagram, vocês vão ser bem atendidas. A gente faz um atendimento bem pessoal para todo mundo. Perfeito. Então, eu vou agradecer. Muito obrigada a todos que estiveram conosco nesse episódio. Vanessa, mais uma vez, obrigada pela sua disponibilidade, pela sua simplicidade, né? Como é que você chegou dizendo que onde tem mulher, tem Vanessa? Exato. E aqui tem 2 mulheres que gostam muito também desse movimento e de falar com mulheres e trazer essa questão da liderança e da experiência do cliente, que eu vejo que faz todo sentido e faz diferença nos negócios e na vida delas. Muito obrigada, gente. Obrigada pelo carinho de vocês, né, em terem me convidado. Me senti em casa, de verdade. Sim, onde tem mulher, tem Vanessa. Então, contem comigo, que aqui possa ter sido plantada uma sementinha de grandes parcerias aí a vir, né? Excelente. Obrigada pela generosidade, viu? Imagina. Obrigada. E obrigada por todo mundo que está nos ouvindo. Isso.